Muito bom dia a todos. Meu nome é Hugo Nagawa e vamos iniciar mais uma sessão do Na Prática. Como de costume nas outras sessões, nós pedimos a gentileza de, por favor, manterem os microfones em mudo, desliguem as câmeras e também com relação às perguntas, nós pedimos a gentileza de vocês enviarem via chat, que no final nós vamos fazer essas questões para o Ederson. Tá? E os slides e a gravação serão disponibilizados no YouTube. Tá? Hoje, quem vai apresentar o Na Prática é o Ederson Ramalho, ele é um cliente ENAI, ele é colaborador no Metrô SP, e a apresentação dele vai ser sobre desenvolvimento de aplicações complexas em LabVIEW e também vai trazer uma análise dos impactos técnicos e culturais, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença e Ederson, é com você. Bom dia. Só me dá um retorno aí se tá me ouvindo bem aí, tá tudo certo? Sim, tudo certo. Beleza, então. Bom, primeiramente eu gostaria aí de agradecer aí o convite para a gente estar participando aí desse evento da ENAI aí, para a gente estar podendo mostrar um pouquinho aí do nosso trabalho, do que a gente tem feito aí de desenvolvimento aí, os resultados que a gente tem conseguido. E também poder falar um pouquinho aí do cenário aí que a gente enfrenta, né? Bom dia, obrigado pela presença de todos aí, e a gente espera que todo mundo esteja bem, né? Nesse momento aí complicado que a gente está vivendo, a gente espera que todo mundo esteja aí seguro aí, os que estão trabalhando aí, trabalhando em segurança, os que estão em casa aí, ficando em casa em segurança. E, bom, começando aqui com a nossa apresentação, quando eu recebi o convite aí do Hugo para a gente estar podendo falar aqui desse nosso trabalho, eu tive assim pensando em que apresentar, né? Inicialmente a gente falar um pouco sobre algum resultado que a gente conseguiu, algum trabalho que a gente desenvolveu, mas além disso eu também tive pensando, e aí o pessoal achou bacana a ideia, a partir das conversas que a gente acaba tendo com outras pessoas que desenvolvem, outras pessoas que estão aí trabalhando no dia a dia com a ferramenta, a gente achou interessante abordar alguns aspectos aí que a gente enfrenta no dia a dia do desenvolvimento, né, com o LabVIEW. Bom, então, apresentar aqui um pouquinho sobre mim, né? Eu sou formado em técnico eletrônica, no ensino médio, também tenho formação em tecnólogo em processos industriais e engenharia de computação. E no metrô de São Paulo aí a gente já está lá desde 2008 já, trabalhando na área de manutenção, na gerência de manutenção, mais específica nas oficinas eletrônicas ali do Pátio Jabaquara. A gente trabalha ali com manutenção de equipamentos de trem, equipamentos fixos, equipamentos que são instalados aí ao longo da via, das estações. E a gente também, à medida da necessidade de alguns desafios que aparecem para a gente, aí a gente desenvolve também algumas coisas para auxiliar a gente nesse trabalho de manutenção, algumas coisas de monitoramento também. E aí, utilizando o LabVIEW, é uma das ferramentas que a gente utiliza, né? Já fui certificado já CLAD em 2 oportunidades, e mais recentemente a CLD e CLA também, tá? Apresentando um pouquinho aqui lá da nossa companhia, né? O metrô de São Paulo hoje ele é responsável aí por operar 4 linhas aí da malha da região metropolitana da capital. A gente hoje cuida da linha 1, 2 e 3 do metrô, e também a linha 15 do monotrilho também, a linha 15 prata. Tá? E tem uma ideia dos números aí que a gente tem aí. A gente transporta aí
coisa aproximada aí de 4 milhões de passageiros por dia aí nessas 4 linhas. Então aí você pode ver o desafio que a gente tem diário aí, né, nessa malha aí a gente está levando essa quantidade considerável de pessoas, né? Bom, entrando aqui no assunto aí que a gente vai abordar, a gente pode aí primeiramente tentar buscar uma explicação o que a gente entende como uma aplicação complexa, né? Isso pode ser algo diferente para cada uma das pessoas que analisam. Uma pessoa com mais experiência, com menos experiência, pode ter uma visão diferente disso, né? Então, acho legal a gente partir de um mesmo conceito aí para a gente ter uma ideia aí do que a gente entende por esse tipo de aplicação, né? Bom, falando do ponto de vista de LabVIEW, a gente coloca como uma aplicação complexa, uma aplicação mais completa, a gente entende aí uma aplicação dividida em módulos, onde cada módulo ele tem uma função específica. A gente pode dividir isso aí entre, por exemplo, interface de usuário, um módulo que vai cuidar da parte de armazenamento de dados, seja aí um banco de dados, pode ser um arquivo de log, um arquivo CSV, um arquivo TDMS. A gente também tem um módulo separado aí para trabalhar com a parte de aquisição de dados, um módulo para estar gerindo erros que venham a ocorrer ao longo da execução da aplicação, e aí um módulo que esteja fazendo o controle de todo esse cenário, né? E isso pensando do ponto de vista de LabVIEW. E além disso, além de considerar a parte em si do software mesmo, a gente coloca aí também algumas características aí que são premissas aí na engenharia de software. E aí eu coloquei essas 3 primeiras separadas aí, que são algumas que em alguns treinamentos da ENAI a gente sabe que é bem falado mesmo, que é a questão da escalabilidade, que é a capacidade da gente poder adicionar alguma funcionalidade no software aí sem a gente ter que fazer uma grande alteração nele. A legibilidade, que é a gente ter um código limpo, que algum desenvolvedor que porventura venha analisar aquele código possa entender, possa trabalhar com ele também. E aí também a facilidade de se manter esse software, né? À medida que ele é colocado em produção, que ele é usado, e ele tem que passar por alguma alteração no futuro, ele não precisa sofrer uma alteração muito grande para ser feita uma alteração, para se corrigir algum bug, né? E aí eu coloquei esses 2 últimos aí um pouco mais abaixo, porque eu considero eles muito importantes também, que é um software de alta coesão e o baixo acoplamento. E aí, só para explicar rapidamente aí, a alta coesão é a gente ter cada um desses módulos muito bem definidos, o que cada um faz. Então, um software coeso, um módulo ele tem uma função específica e somente aquela função, no máximo, alguma outra coisa, mas que não fuja daquilo, que ele é bem específico a funcionalidade daquele módulo, né? E o baixo acoplamento, que seria a interconexão entre esses módulos, né? À medida que eu trabalho dentro de um módulo, eu afeto muito pouco o outro. Então, eles têm um acoplamento baixo. Então, isso aí é uma característica também que a gente considera importante também dentro aí do que a gente fala de engenharia de software, né? E para o que a gente considera também de uma aplicação complexa, né? Aí, passando por esses pontos que eu destaquei, eu queria fazer um rápido histórico de como que isso nasceu lá nos anos 80, que o que aconteceu naquela época ali, os instrumentos que o pessoal aí da engenharia, que o pessoal que usava
para fazer medições em sistemas. Eles começaram a ganhar novas funcionalidades, protocolos de comunicação. O mais famoso aí naquela época ali foi o GPIB, lá, que foi lançado pela HP. E aí, nesse período aqui, começou a existir essa necessidade de se passar as informações que esses instrumentos coletavam para os computadores, para alguma tomada de ação, para armazenamento, para alguma coisa do tipo assim. E por conta disso, era necessário se comunicar com esses instrumentos. E aí, naquela época, o que mais se usava era a linguagem BASIC. E aí já surgia uma pequena dificuldade aí, porque quem trabalhava com a parte de instrumentação, que trabalhava em campo, que precisava desses dados aí, existia aquele bloqueio ali por não conhecer uma ferramenta de desenvolvimento de software, teria que aprender uma nova funcionalidade ali, um novo trabalho, né? E muitas vezes a pessoa não tinha aquela condição, facilidade para se aprender, para conhecer alguma coisa desse tipo, e aí surgia sair uma dificuldade. Às vezes você tinha que trazer alguém de fora, ou que trabalhava com desenvolvimento, ou então a pessoa tinha que passar por um aprendizado. E aí, a partir disso daí, entendeu-se que seria interessante ter uma ferramenta que fosse amigável para esse público, né? Público de engenheiros, técnicos, que fossem trabalhar com instrumentação. E aí o pessoal da ENAI, na época, aí achou interessante fazer um estudo desse tipo, e aí desenvolveu uma linguagem de programação, que é essa linguagem aí que a gente usa aí, que traz essa facilidade de ser uma linguagem gráfica, alguma coisa que se assemelha a esquemas elétricos aí, uma coisa assim que é um pouco intuitiva de você analisar, e você pode construir a sua interface gráfica aí semelhante a um instrumento, e aí você pode, sabe, fazer o mesmo trabalho, não ter essa dependência de ter que aprender uma coisa que não seja do seu cotidiano, ou então ter que contratar, ou ter que ter uma pessoa ali que também não é do ambiente de engenharia para estar desenvolvendo. Então aqui você consegue aproximar esse ambiente de computação, de desenvolvimento, do pessoal que trabalha com a parte de instrumentação, né? E aí, paralelo a isso que estava acontecendo, aí você tem uma evolução aí dessa linguagem, passando aí por várias atualizações até chegar no que a gente conhece hoje. E aí, ao mesmo tempo, no cenário da computação, do desenvolvimento de software, e aí não software no caso de voltado para engenharia, mas no geral, a indústria de software também ela acaba passando por uma evolução também. E aí, desde os anos 70, já começam a estudar modelos de processo para desenvolvimento de software. O mais tradicional aí, que todo mundo que estuda engenharia de software aprende lá no começo, lá, e ele vem lá desde os anos 70, e hoje praticamente ele já caiu em desuso, que é o modelo Cascata, que é um modelo ele tem as etapas muito bem definidas ali, e cada uma das etapas você vai desenvolver, você tem uma análise de requisitos, um desenvolvimento da arquitetura, codificação, até você chegar em teste, e aí você entregar aquilo para o cliente e fazer manutenção. E aí você também tem outros modelos, que no caso, vários outros, aí eu quis colocar também só mais dois. O modelo em V também, que ele muda muito pouco do modelo em cascata, na verdade ele é muito parecido. A diferença que ele coloca aqui é que após a etapa de codificação, você acaba tendo uma etapa de validação para cada uma das outras etapas anteriores, mas ele também é um modelo bem determinado aí, cada uma das etapas, e além disso, uma coisa que eu não comentei também, cada etapa aí gera uma quantidade grande de documentação. Então, esses dois processos aí,
eles se tornaram um pouco complexos ali no passado, porque eles demandavam assim, uma documentação muito grande, ele era bem rígido, ele era pouco flexível, então às vezes chegava ali no final, a necessidade do cliente ela já tinha mudado, e muitas vezes quando aquele produto era entregue, ele já não atendia aquela necessidade, os requisitos mudaram, enfim. E aí esse último modelo aqui também que eu coloquei é o modelo espiral, né, um modelo chamado evolucionário aí, que era muito aplicado, até hoje usa-se um pouco também no desenvolvimento de protótipos, né? Você faz ali pequenas análises ali na evolução do, do software, e aí na evolução da análise, desculpa, e aí você faz ali um protótipo rápido ali que pode ser mostrado para o cliente ali para estar validando aquilo, enfim. Esses modelos aqui foram usados muito no passado, mas por conta principalmente dessa rigidez que eles apresentam, eles foram caindo em desuso, né? E aí a gente olha aí a final dos anos 90, a partir de 2000 aí, começam a aparecer os métodos ágeis, que são estruturas mais flexíveis, que apresentam aí um foco muito grande aí na autonomia das equipes aí que desenvolvem. Os times, eles são muito, vamos dizer assim, para você também, é claro, para você ter sucesso utilizando algum desses modelos aqui, desses métodos ágeis, você tem que ter um time muito bem afinado, muito bem responsável em cima daquilo que está sendo feito. Eu não gosto de dar esse exemplo, né, mas é como se fosse a gente olhasse hoje o time do Flamengo, é basicamente isso, um time de método ágil é como se fosse assim, cada um sabe muito bem o que tem que fazer, você não tem nenhuma estrela dentro do time, você tem um time ali onde todos ali são protagonistas ali no desenvolvimento, no resultado final, e também tem a questão de documentação também, que a documentação você não tem uma quantidade grande de documentação, você tem a documentação necessária que você precisa, e uma coisa que é extremamente importante nesses métodos aqui é a grande abertura para mudanças, para alteração de requisitos. Eles rodam esses modelos aqui de forma incremental, então qualquer alteração ali você volta, no caso no Scrum aí dentro de um sprint aí, no caso do Extreme Programming aí, em cada iteração você pode aí tá tendo alterações aí nos requisitos, e aí você pode tá fazendo alguma modificação, e aí o impacto no resultado final ele diminui, diferente dos outros modelos aí, que às vezes você chegava com um produto no final ali e já tinha mudado tudo e não era aquilo que o cliente precisava, que o usuário final precisava, né? Bom, dizendo isso, tanto com relação ao LabVIEW, o histórico rápido que eu passei, quanto dos métodos aí de engenharia, aí eu quero entrar naquilo que o nosso trabalho aqui vai falar um pouco aí desses impactos, e aí que eu separei duas abordagens, que são abordagens técnicas e culturais, que a gente percebe conversando com pessoas que trabalham com a ferramenta, no nosso dia a dia, coisas que a gente lê na internet a respeito, que existem algumas dificuldades que as pessoas que trabalham com esse tipo de ferramenta, elas encaram, né? E do ponto de vista técnico aí, algumas aí que eu destaquei aí, que o desenvolvedor, seja ele engenheiro técnico, ele é uma pessoa com diversas outras atribuições, então ele não é uma pessoa focada para trabalhar com aquilo. Por conta disso, eu não sei se uma depende da outra, mas é uma coisa que acontece aí por conta disso. Muitos desenvolvimentos, muitos projetos que aparecem, às vezes você vai para uma abordagem mais simples do que você poderia usar, o que você poderia usar, isso pode dificultar lá na frente o projeto, porque você não consegue, às vezes, implementar uma funcionalidade porque você levou para uma abordagem mais simples.
A questão das boas práticas de engenharia de software também, elas acabam se deixando em segundo plano, até porque a pessoa que desenvolve, ela não necessariamente ela é uma pessoa que detém esse conhecimento das boas práticas aí, e aí por conta disso você acaba tendo um software muitas vezes ou não de baixa qualidade, mas um software que ele fica um pouco refém aí de você precisar no futuro fazer alguma melhoria, né? E uma coisa que acontece muito também, que a gente percebe, é um excesso de prototipação, porque assim, você vai fazer um teste para ver se você consegue usar aquela ferramenta, o LabVIEW, por exemplo. Vamos ver se eu consigo fazer essa aquisição de dados. Opa, funcionou. Vamos ver se agora a gente consegue escrever isso num relatório, numa planilha. Funcionou. Aí quando você vai ver, aquela prototipação que você começou, ela já está virando seu código, e aí você já usa um coding fix aí, né, que é aquela programação meio cowboy mesmo, que o cara tá lá sentado no cavalo, tá atirando no bandido, tá fazendo laço ao mesmo tempo. Então a coisa acaba saindo um pouco do controle, né? Você acaba, quando você vai ver, o seu software já está ali, o protótipo já virou o produto de software que você está desenvolvendo, né? E aí, a partir disso, eu queria trazer alguns exemplos, né? Algumas situações aí que foi até mesmo eu que vivi no passado aí desenvolvendo software, né? E aí eu tive a felicidade aí de um dia estar mexendo aqui em alguns backups e aí encontrei alguns códigos aí no passado que eu tive a oportunidade de desenvolver. Aqui, por exemplo, a gente fez um programinha que era para fazer gravação de um microcontrolador. E aí, como que funcionava isso aqui, né? A gente tinha ali um programador que ele tinha uma interface serial que a gente podia dar comando nesse programador pela interface serial, né? Então, como foi uma coisa, isso aqui aconteceu lá em 2009, se eu não me engano, e tinha começado a mexer com o LabVIEW nessa época, então foi aquela coisa mesmo que saiu do protótipo e virou já um programa, né? Então aí a gente vê mostrando aqui para vocês aqui esse código, como que ele foi feito. Aqui, nessa primeira parte, a gente estabelece os parâmetros para comunicar para a porta serial, depois a gente faz um teste para verificar se o programador responde, depois a gente dá um comando para ele gravar o microcontrolador e fica aguardando uma resposta. Depois que ele responde, se a resposta está correta, a gente escreve uma mensagem num arquivo dizendo se passou ou não a gravação, e aí fecha a comunicação com a porta do arquivo e fecha o programa. O programa ele roda, ele funciona corretamente, tudo, ele resolve o problema, mas aí a gente vê algumas coisas que ficam nítidas, né? A gente não usou nenhum design pattern aí que a gente poderia usar, a gente poderia colocar cada uma dessas funcionalidades aí de forma separada, a gente poderia ter modularizado um pouco o software. Se eu fosse reusar isso aqui em algum outro momento, seria um pouco complicado, porque a gente tem aqui um código inteiro escrito do início ao fim, e aí para esse caso aí, eu queria colocar assim, por exemplo, como se fosse uma sugestão, a gente passar isso aqui para um design pattern aí como uma máquina de estados, né? Que é um design pattern aí bem conhecido, bem sólido e que resolve muito dos nossos problemas, né? Então, cada uma dessas etapas aqui do software a gente poderia colocar em um case aqui, então poderia fazer um initialize, teste de conexão, o início da programação, escrever no arquivo, e aí depois um error handler e aí um stop da aplicação. Desculpa. Isso aqui poderia resolver, melhorar a visualização disso aqui, até porque aqui tá minimizado, mas isso aqui quando você coloca no ambiente de programação aqui, você tem que ficar andando com a barra ali para você estar visualizando. Então isso aqui melhoraria muito a visualização do código também e algumas dessas características aqui que a gente colocou, né? Bom,
Avançando aqui, eu queria mostrar um outro exemplo, e aí aqui é um exemplo de uma aplicação que a gente desenvolveu lá no metrô. É uma aplicação assim que a gente teve um grande sucesso nela. É uma aplicação que deu um resultado muito positivo para a gente, que a gente usa na calibração de instrumentos eletrônicos lá no nosso laboratório de calibração. Então a gente tinha lá num período essa atividade sendo feita totalmente manual, a calibração de multímetros. Então o multímetro chegava lá, a gente conectava no padrão, fazia toda a coleta de dados manualmente, passava isso para uma planilha, e aí a gente viu uma possibilidade de estar fazendo isso de forma automática, né? E aí a gente também começou um pouco com prototipação e aí escrevendo código, mas aí a gente já tentou melhorar um pouco isso com relação, aquele outro código que eu mostrei. Mas mesmo assim a gente vê oportunidades de melhoria aqui. Esse software hoje ele roda, ele é um software que ele tem uma importância muito grande hoje lá nas nossas atividades. Deu um resultado assim, no ponto de vista de produtividade e de confiabilidade no nosso processo muito grande. Mas assim, a gente começou a desenvolver ele em 2013 também, então assim, tínhamos pouco conhecimento da ferramenta, de algumas boas práticas de desenvolvimento, que aí a gente colocou algumas aqui. Então, assim, por exemplo, uma máquina de estados aqui com uma grande quantidade de cases que a gente poderia reduzir, isso aqui poderia ser melhorado. Algumas constantes internas aqui no código, que isso aqui é muito difícil, caso a gente tenha alguma alteração que a gente precisa fazer, a gente faz essa alteração direto no código e a gente tem que gerar um novo executável, isso aí também é um pouco complicado. E aí cada instrumento, cada modelo de instrumento que a gente tem dentro dele um VI desse daqui, que aí a gente faz parte de setup de padrão, a gente configura o instrumento para fazer a leitura e aí a gente usa isso aí, a gente coleta esse valor e escreve na nossa planilha. Então, assim, é um código bem grande, assim, com muitos fios, então coisas que poderiam ser melhoradas, né? E assim, aí eu destaquei aqui também, né? O uso excessivo de variáveis globais aqui para poder fazer o stop da aplicação, se fosse necessário, porque aí essa variável ela é compartilhada dentro de subviais, então a gente usa uma variável global. Então, é uma estrutura que ela poderia ser melhorada, né? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui itens hard-coded, né, que eu já falei que são essas constantes. A gente poderia, hoje, com o conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, aí, a gente poderia usar um arquivo de inicialização para estar colocando esses dados aqui, e se a gente precisasse fazer uma alteração no software, a gente poderia modificar o arquivo de inicialização. Aí poderíamos mudar também esse uso de variáveis, poderíamos usar FGVs, poderíamos usar até uma outra arquitetura aqui, que aí eu vou estar falando um pouquinho mais à frente. E assim, esse modelo de cases, para cada modelo de instrumento, para cada um eu vou colocar aqui um exemplo de alguma melhoria que a gente podia fazer. E aí aqui, por exemplo, eu coloquei uma alternativa seria utilizar orientação a objetos para os instrumentos. Então a gente poderia criar um instrumento genérico e à medida que a gente necessitasse de alguma especificação ali de um instrumento, a gente poderia criar aí um filho, herdar as informações dessa classe aqui, e aí criar métodos específicos para esse instrumento. E aí a gente poderia eliminar isso, poderia ser melhorar um pouco a visualização desse código aqui, poderia ser uma alternativa bacana. Mas assim, como eu disse, esse código aqui é um código que ele roda hoje, é um código que é extremamente importante para a gente, ele é um caso de sucesso,
no nosso desenvolvimento, com resultado extremamente importante aí nas nossas operações lá de calibração de instrumentos. Tá? Aí aqui eu queria falar um pouquinho de uma arquitetura aqui que eu acho muito bacana, que é uma arquitetura que ela nasce a partir do produtor consumidor, que é no produtor consumidor a gente, não sei se a maioria conhece aí, mas você usa alguns blocos aqui, né, que você cria uma fila e você consome informações a partir do momento que você vai preenchendo essa fila, né? Então, o produtor consumidor ele trabalha com um loop, que é um loop produtor, um loop consumidor, e aí você cria essa fila, e aí à medida que você vai produzindo dados nessa fila, esses dados eles são consumidos em um outro loop. Isso aqui é bem bacana quando você tem dados assíncronos, né? Então, às vezes você tem um loop aí gerando uma quantidade muito grande de dados e um outro de uma forma mais lenta, ele vai consumindo todos os itens daquela fila e é uma estrutura bem bacana para você trabalhar de forma assíncrona o seu código. E aí, a partir desse modelo, você tem aí um template de projeto. Você abre lá, você vai criar um projeto, você tem a opção de criar um template, que é a QMH, né, que é o Key Message Handler, que você usa o quê? Na sua fila, você cria uma mensagem, e nessa mensagem você tem ali uma informação que vai ser realmente a mensagem mesmo, que quando, no caso aqui, você tem o loop de cima, que é o loop, é o EHL, que é o Event Handling Loop, que é um loop que você vai monitorar eventos, aqui você tem uma estrutura de eventos, então um evento pode ser um timeout, pode ser um botão que você aperta na sua interface de usuário, pode ser um movimento do mouse, tem vários tipos de eventos. E aí, quando você tem esse evento, você coloca alguma coisa, você pode adicionar algum dado aqui na sua fila, e aqui você coloca, além do dado, você coloca uma mensagem. E quando ele vai para o loop de mensagens, que é o Message Handling Loop, o MHL, ele consome esses dados aqui, e a mensagem, ela é o nome do seu case. É o case, na verdade, que vai consumir aquele dado. Então, aqui, por exemplo, você coloca no arquivo, a mensagem read file, e aqui você tem um user input. Então, o que vai acontecer? Aqui, na estrutura case, você vai para o case read file, que foi descrito aqui em cima, e ele vai consumir o dado que está no user input, que é um controle lá da sua interface de usuário, do seu front panel. E como que esse evento ocorre? Ocorre quando muda o valor da tecla Enter, que é o botão Enter aqui, quando você pressiona, e aí você gera esse evento e aí ele é consumido aqui. É uma estrutura bem bacana, porque quando você cria, ele já cria toda a estrutura do seu projeto aqui, com os controles, e aí se você vai criando os eventos aqui, você pode ir criando os cases aqui, que são as mensagens, e ele te dá um estilo de projeto bem interessante, utilizando aquelas características que eu disse lá do produtor consumidor, né? Você consegue trabalhar de forma simples, você consegue monitorar eventos, e aí eu já deixo uma sugestão aqui que eu acho que é extremamente interessante para quem pensa, né, em tentar uma certificação aí de desenvolvedor. Essa estrutura aqui é uma estrutura bem bacana para você estudar. Para quem faz o curso do Core 3, ele é estudado lá, essa estrutura aqui. E ela é bem legal porque um dos pontos que se avalia lá no CLD é o estilo.
E você construir o seu software numa estrutura dessa aqui, ele te dá uma pontuação legal aí no estilo de programação, né? Tá? Aí, avançando aqui, uma estrutura que eu queria também colocar aqui também, aí já é uma arquitetura baseada no QMH, que foi a que eu falei aqui atrás. Aqui você também consegue montar uma arquitetura, eu voltei um pouquinho aqui só para exemplificar, porque você cria suas filas aqui, e aí você pode criar várias filas, e aí você pode criar vários outros loops MHL. Aqui, por exemplo, foi criada uma fila para UI, interface de usuário. Você poderia criar uma para aquisição de dados, uma para log, mas aqui você tem um pouco de restrição, porque você acaba criando tudo isso no mesmo código. Então, esse aqui seria o seu main VI. Então, todas essas estruturas aí você acaba criando todas dentro desse main, né? E aí, essa arquitetura aqui que eu quis colocar aqui para vocês, ela usa basicamente a mesma ideia também do QMH, mas você consegue modularizar os seus cada uma das suas partes do seu projeto. Então, volta lá no início do que eu falei lá das aplicações complexas. Você tem cada um dos seus módulos separados, cada um sendo executado de maneira particular aqui. E é bem bacana porque esse VI aqui é o VI que lança essa aplicação. Então, o VI que, se você usa uma arquitetura, essa arquitetura QMH, você lança esse software para rodar, e aí esse software, você roda esse software, e aí ele lança cada um dos módulos. Um módulo de aquisição de dados, um módulo de log, um módulo de interface de usuário, um módulo de erro, e ele funciona separadamente. E aí cada um desses módulos, eles são exatamente iguais até um certo ponto. Até um certo ponto que você desenvolve eles são exatamente iguais. Aí, à medida que você vai colocando funcionalidades específicas, eles mudam. Mas todos eles são construídos numa estrutura de library. Então, cada um desses módulos, eles são construídos dentro de uma library. E nessa library você vai ter ali seus controles privados, suas vias privadas, as APIs, que vão ser as vias que você vai poder usar para acessar um módulo a partir do outro. E, além disso, aqui tem uma estrutura de eventos que a gente cria aqui para poder finalizar esse software quando for necessário, quando ocorre um erro ou quando o usuário mesmo determina que o software vai parar. E aqui eu coloquei ele, né, só para vocês entenderem aqui, esse user event, você tem aqui a criação de um evento. Isso aqui é uma estrutura que é a FGV, né? Você cria um evento e deixa aqui no Shift Register aquela referência criada. Quando você precisa usar ela, você chama aquela referência. Quando você precisa destruir, você destrói aquela referência, né? Então, ela é usada para a gente criar esse evento que vai ser usado para finalizar essa aplicação quando ela estiver rodando. E aí, aqui, eu quis mostrar para vocês que cada uma dessas bibliotecas, elas têm um main model que a VI principal dessa library, que na verdade é cada um desses pontos aqui. Cada um desses VIs aqui. Cada um desses VIs aqui é exatamente o VI principal dessa biblioteca. E o que ele é? Ele é uma QMH igual eu mostrei para vocês. Você tem aqui uma estrutura de eventos, você tem um loop que é o EHL, você tem o MHL aqui que consome os dados que são colocados na fila. Você tem aqui uma estrutura que, se não tiver erro e tiver alguma mensagem enfileirada, você consome ela no case específico que ele chama aqui, e você consome o dado que está aqui no seu variant. Se você tem um erro, na verdade, você enfileira o erro aqui no variant, e aí você coloca aqui o enum de erro, e aí ele vai ser consumido aqui no erro, para ele tomar alguma ação se der algum erro, ou ele chama
um módulo de error handler, ou ele finaliza a aplicação, ou ele dá uma mensagem para o usuário para ele tomar alguma ação quando tem algum erro. Aqui eu coloquei esse preloop init, que na verdade é esse VIzinho aqui, que ele serve o quê? Ele serve para criar a fila que vai ser usada, ele coloca a referência da fila aqui numa FGV, ele chama a API, que eu lembro que eu falei para vocês aqui, que a API vai ser a forma como você vai chamar os cases aqui, tanto de dentro dele como de outro, a partir de outra library. Então aqui você chama o módulo init, porque ele já vai enfileirar um dado aqui para o init, para ele inicializar da forma correta quando o software começa a rodar. E aquela mesma estrutura de eventos, aquele mesmo VI de eventos que eu coloquei lá no começo, lá criando, você tem aqui um get para você criar a referência do evento aqui, para quando tiver um evento para finalizar o software, você finaliza ele aqui, você chama a API de close para ele fechar o MHL, e aqui também você finaliza também esse loop aqui, chamando aqui essa constante true, tá? E aqui eu mostro para vocês aqui como que são cada uma dessas APIs internamente. Essa aqui é a API init, ela tem ali o init para chamar o case específico e um dado, e ela tem uma entrada de dados aqui, que aqui não está sendo colocado, não está sendo mostrado, mas ele tem uma entrada de dados aqui que você pode colocar o dado que você achar interessante ali você vai utilizar, que você vai consumir naquele case, tá? E aí todas essas APIs, ela tem esse formato, alterando somente aqui o enum. Pode ser o init, pode ser o close, pode ser o erro, ou pode ser uma outra API que você crie que você vai precisar utilizar na sua aplicação. E aí também, da mesma forma que eu fiz no outro modelo, aqui também é uma estrutura muito interessante para você começar a pensar aí já numa certificação aí de CLA de arquiteto, né? Que já é uma estrutura já que você desenvolve aí o software de forma modular, respeitando aí as características aí de uma arquitetura bem robusta na ferramenta, tá? E aí aqui eu queria mostrar para vocês também, aí é um exemplo de uma aplicação que a gente usou essa arquitetura, né? Essa aplicação também foi uma aplicação de sucesso aí que a gente fez lá na companhia, e a gente usou essa arquitetura QMH. A gente tem uma prensa lá, uma prensa rodeiro que a gente usa para prensar as rodas nos eixos dos trens. E a gente teve um problema lá que a gente precisa, na verdade, a gente precisa, uma das atividades nessa parte de prensagem, a gente precisa traçar um gráfico que é característico da prensagem, que é normatizado, e a gente precisa, cada prensagem que a gente faz, a gente precisa coletar os dados dessa prensagem, armazenar para questões aí de garantia de qualidade, tudo no nosso processo. E a gente teve um problema porque o computador que era usado aí nesse equipamento, ele deu falha, e a gente não tinha um instalador do software que usava para isso, então um outro computador não funcionou, e aí surgiu a ideia da gente desenvolver uma aplicação aí em LabVIEW para estar fazendo essa aplicação aí e resolvendo esse problema da gente, né? Então, aí a gente deixa eu mostrar aqui para vocês a aplicação funcionando. Deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer, só um momento. Estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui para poder fazer o vídeo aqui rodar. Mas... Ô, Everson, eu imaginei que porque você está com a ponta do laser aí na apresentação. Né? Se você desabilitar aí, você consiga rodar. Ah, tá bom.
Tá bom, obrigado. E aí, é aplicado no nosso processo, né? Isso aqui também foi uma coisa bem bacana. Utilizar essa arquitetura foi algo bem interessante, porque assim a gente conseguiu modularizar bem o código e assim a gente teve esse software está rodando um pouco mais de 6 meses, aí a gente precisou fazer uma manutenção nele por conta de algumas falhas que ele teve, mas ele está rodando bem legal. A gente aí tem programado aí fazer uma nova atualização nele por conta de talvez alterar o transdutor de pressão para usar uma célula de carga, mas é uma coisa simples, mas assim, do ponto de vista da aplicação, é uma aplicação bem robusta, que está rodando bem legal e que deu um resultado bem bacana para a gente. Tá? Passando aqui. Aí agora aqui, saindo da parte mais técnica, eu queria trazer aqui uma abordagem, aqui, e aqui é bem rápido também, mas é alguma coisa que a gente nota, a gente percebe também, ao conversar com o pessoal que desenvolve, aí um pouco do que a gente lê também nas mídias sociais também, nas redes sociais, de redes sociais profissionais, e que a gente também vê um pouco aí do nosso cenário aí, que a gente já vive um cenário de crise aí há bastante tempo também, então é uma questão um pouco mais Brasil isso aqui, né? Essa questão cultural aí. Esse ponto aqui eu coloquei lá na parte de impacto técnico, né? Mas ele também, eu acredito que é um pouco cultural também isso, porque o profissional ele tem outras atribuições e isso vai da cultura de cada lugar que a pessoa trabalha ou de cada país mesmo, então ele tem várias atribuições, então às vezes ele não consegue se especializar como desenvolvedor de software, né? Também existe um pouco disso a gente vê também que fora quem é realmente do cenário de desenvolvimento aí, da parte de monitoramento, das empresas de teste, de setores específicos, tem uma dificuldade de reconhecer o LabVIEW assim como uma ferramenta. Às vezes você apresenta para alguém que não é da área e fala, pessoal, pô, que legal, uma coisa assim do tipo. Mas, assim, você vê que tem um pouco, não sei se seria um preconceito, assim, alguma coisa do tipo, talvez um pouco de falta de informação. E aí aqui, como eu falei também, né, às vezes a pessoa tem muitas atribuições também, então a pessoa não é um desenvolvedor, né, a pessoa é um engenheiro, é um técnico com diversas outras atribuições, como também alguém que desenvolve nessa ferramenta, né. Aí aqui entra um pouco na parte que eu falei aí de cenário de crise e tudo, né? A gente durante muito tempo teve os eventos aí tudo, e aí, mas hoje você tem eventos muito mais voltados para segmentos específicos, tudo, e aí, claro, existe toda uma questão por conta disso mesmo, de um cenário, de alguma estratégia mas assim, para quem desenvolve, para as pessoas que são do meio assim e não estão inseridas nesses segmentos, elas têm um pouco de dificuldade assim de saber o que está acontecendo, de novas funcionalidades, né? E aí assim, eu coloquei esses dois aqui em negrito porque eu vou falar lá na frente, porque durante muito tempo a gente lidou com falta de estímulo para aprender a ferramenta, e a disseminação de conhecimento também ela é um pouco restrita, né? E aí, assim, eu trouxe um pouco de exemplo do que acontece lá fora, né? Que, assim, a gente tem uma quantidade muito grande de desenvolvedores lá fora, existe um incentivo para a pessoa tirar certificação, para a pessoa atingir um grau de reconhecimento aí pelo, pelo trabalho que a pessoa faz, né? E, assim, hoje no Brasil a gente tem
acredito que tem um número bem pequeno aí de pessoas com as certificações, sejam elas quais forem aqui, da menor até as mais avançadas, né? Por conta disso também a gente tem alguns eventos que acontecem lá, poderiam acontecer aqui. Aí no caso aqui eu coloquei um evento que é específico para os arquitetos certificados, que acontece lá fora, mas aqui não acontece. Mas também tem essa questão aí de estratégia, de quantidade de certificados aqui também, mas também outros eventos também que a gente passa aí por esse momento aí, não por conta da pandemia, né? Porque aí acabou os eventos no mundo todo, mas por conta do cenário econômico, crise, enfim, né? E a gente vê também lá que existem pessoas que desenvolvem há muito tempo, que até criam grupos independentes de desenvolvedores, pessoas que falam, não, vamos criar um grupo aqui, a gente se conhece aqui, a gente sabe mexer com a ferramenta, vamos criar palestras entre nós aqui, vamos disseminar o conhecimento entre a gente. Isso é bacana, isso aqui é um grupo que existe lá na Europa, aí, que a gente até acompanha algumas palestras que eles colocam online, aí dá para assistir no YouTube, por exemplo, né? E é isso aqui acontece muito lá fora, né? Mas assim, não... Aí aqui eu já quero entrar para finalizar já a apresentação, e não quero nem apontar assim as coisas que não acontecem, mas aí eu já quero trazer já ações positivas que têm acontecido, tanto da comunidade quanto a própria National aí fez aí nos últimos anos aí para incentivar últimos anos não, vou colocar coisa mais recente aqui, mas para incentivar aí a disseminação de conhecimento, né? Aí a primeira que eu coloquei aqui é o LabVIEW Community Edition aí, que é uma versão gratuita aí para você usar para fins pessoais aí, para aprendizado, para autoconhecimento. Você pode baixar lá e usar a ferramenta, você não fica naquela dependência de ter que usar no trabalho ali, e aí às vezes você não consegue, então tem uma dificuldade, então você pode baixar essa versão aqui, é uma coisa bacana que é legal. Isso aqui foi quando saiu a notícia de que a versão Community Edition ia sair, eu achei legal estar divulgando ela, e aí eu escrevi um artigo lá no embarcados.com para divulgar, né? E aí uma coisa interessante que eu achei é que, assim, ao mesmo tempo que a gente verifica quanto o grau de sucesso que teve um artigo que você escreve e tudo, a gente vê que muitas pessoas gostaram, curtiram, se interessaram, assim. Isso aí a gente pega uma referência com as outras postagens do portal, que tem muito menos, assim, eles falam sobre eletrônica embarcada, sobre Arduino, Raspberry, coisas mais assim, voltadas assim para um cenário um pouco mais educativo, assim, mas quando você fala em LabVIEW, muita gente brilha o olho assim, mas fala, pô, a gente tem um pouco de bloqueio de usar por conta da parte de licença, tudo, e aí agora a gente tem uma versão, pô, isso aí fez bastante sucesso, o pessoal gostou, foi interessante, então dá para ver que já teve um feedback legal, e isso aqui é Brasil, né? Isso aqui é mundo, mas isso aqui é Brasil, então você vê que tem muita gente que tem interesse. Outra coisa que aconteceu aí que foi bacana aí, que foi a liberação dos treinamentos online aí por um período aí por conta da pandemia aí. Então, quem teve a oportunidade de fazer aí os treinamentos aí aproveitou bastante, muito conhecimento que a pessoa pode adquirir através daquilo ali, né? Um outro exemplo é isso que a gente está fazendo aqui, né? Que já está fazendo aí desde 2 semanas atrás, aí, né? A oportunidade da gente estar conversando, trocando experiências, mostrando um pouco aí do que a gente faz no dia a dia aí. Eu acho que isso aí é bacana. Estava fazendo falta aí a gente falar um pouco do que a gente faz, do que a gente desenvolve, né? E aí aqui eu pedi até licença pro André Prado aí, que acho que ele está aí acompanhando aí, que foi ele fez um canal aí no YouTube aí para mostrar um pouco aí de desenvolvimento. Então é um canal aí que a gente pode acessar aí para aprender um pouco aí sobre
sobre a ferramenta de forma gratuita, e a gente tem divulgação aí de conhecimento, então eu agradeço a ele aí também por estar colaborando aí também com a comunidade aí, para a gente tá aprendendo um pouco mais aí dessa ferramenta que a gente usa, né? Tá? Então, assim, eu pego isso aqui como coisas bacanas que acontecem aí, que pode ajudar no futuro. Aí a gente está num momento aí de reflexão aí de pandemia, e a gente pensa no futuro aí ter ações positivas aí para a gente possa disseminar o conhecimento, que a gente possa aprender mais, né? E aí eu vou deixando aqui algumas palavrinhas aqui que nesse momento aqui a gente usa aí como ações ou como sentimento aí que a gente precisa levar para a nossa vida nesse momento e pós-pandemia, e que a gente possa, a partir daí, sei lá, inovar, fazer coisas muito melhores, né? Eu sou um cara que acredita muito aí no nosso potencial das pessoas no Brasil. As pessoas gostam de aprender, gostam de trabalhar, gostam de desenvolver coisas novas. As pessoas têm que ter oportunidade. A oportunidade tem que ser dada para as pessoas, para elas poderem fazer, desenvolver, melhorar, inovar, crescer. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado, e a gente está aí aberto aí para conversar um pouco aí. Ok? Maravilha, Ederson. Parabéns, né, pela apresentação. Tópicos Obrigado. foram super bem interessantes. Eu tenho aqui algumas perguntas já no chat. Pessoal, vamos aproveitando aí a apresentação também, quem tiver outra pergunta para ir mandando. E seguindo aqui a ordem, né, a primeira pergunta veio do André Prado, que mencionou aí na apresentação, e a pergunta é a seguinte: quanto à complexidade, é considerada alguma métrica de complexidade da parte física da aplicação, ou seja, outros domínios que não o do software? Desculpa, eu não entendi um pouco. Deixa eu abrir aqui que eu quero ler também, porque... Certo. Bom, a pergunta era relacionada à parte da complexidade, né? Se Certo. você considera alguma outra métrica de complexidade relacionada à parte física, né, mecânica, fora do aspecto de software, né? Outros domínios além do software no levantamento da complexidade da aplicação. Métrica, ele quis dizer, foi isso? Essa palavra? Isso. Ah, Algum outro índice de complexidade, né? Alguma métrica, índice, algum outro item além da parte de software. normalmente a gente, como eu disse, né, muito daquilo que a gente desenvolve, a gente acaba trabalhando com cenários assim um pouco desconhecidos, né? Então a gente usa muito daquela coisa do protótipo, né, de fazer um teste, analisar, ver se funciona tudo. Então aí a gente lida, digamos assim, com questões na parte de hardware, né, por exemplo, que ele colocou, que seria lidar com ruído, lidar com, assim, mas uma métrica assim a gente, eu basicamente, o cenário que eu trabalho normalmente não, nunca lidei, né, são coisas assim do dia a dia, de você fazer uma medição, puxar um dado, analisar aquilo, né, mas uma métrica assim não teria, né, pelo menos eu não trabalho assim. Até estamos abertos aí para alguém quiser colocar alguma sugestão, alguma coisa que alguém atue, né? Então, seria mais ou menos isso. Perfeito. Acho que talvez você também até complementando, né, um pouco da resposta, acho que também depende muito do time, né? Envolvendo o time da área de mecânica. Então, quando você pensa no projeto como um todo, aí dá para ter esse levantamento de complexidade, né? Por exemplo, naquele caso que eu mostrei da prensa, né, que a gente fez, a gente está ali usando para fazer a coleta de força ali, a gente usa um transdutor de pressão. E aí o que a gente faz? A gente faz um gráfico tonelagem por distância. Então a gente tem que pegar o dado da pressão, dividir pelo tamanho do cilindro ali, pela área do cilindro, e aí a gente faz um cálculo, né? A gente percebeu ao longo do uso ali que seria uma coisa melhor de se usar uma célula de carga, até porque você tem ali desgaste ali na parte de transdutor, tudo. A nossa célula ela passa por calibração periódica, então
traria uma confiabilidade maior. Então a gente... Só que assim, é um pouco... Essa análise de hardware é aquela um pouco de uso do dia a dia, né? Então, vai de caso para caso, mas assim, uma métrica de uso, assim, algum processo específico a gente não tem, não. Alô? Opa, desculpa que mutei aqui. Perfeito, Edson. Obrigado aí pela resposta. Seguindo aqui, a próxima também é do André, mas agora é relacionado mais às escolhas dos padrões de projetos, né? Então, ele diz o seguinte: eu sei da potência do uso da QMH, mas por que a escolha da QMH em detrimento ao ANC, Asynchronous Message Communication, tendo em vista que o ANC já tem uma API pronta? Boa pergunta, porque eu não conheço essa arquitetura, viu? Então aí eu vou ficar... Essa aí eu peço desculpa até para o André, se ele puder trazer um pouco para a gente, porque eu até já vi um pouco dessa arquitetura, mas não usei. Assim, como eu disse, por exemplo, falando um pouco sobre engenharia de software, né? Eu mostrei alguns padrões ali que eram muito específicos, muito conhecidos, né? Um padrão clássico, e ali você vai para os modelos ágeis também, você tem alguns principais ali, mas não são todos também. E assim, eu não é nem questão em detrimento, né? A QMH, do meu ponto de vista, eu escolhi, até porque a gente tem uma limitação de tempo aqui para apresentar, então eu escolhi a QMH porque é uma estrutura que eu me identifico, que eu acho muito interessante, e eu acho ela também muito interessante porque ela te dá base para você ir além também, para você estudar um pouco da DQMH, né, que é uma arquitetura que o pessoal usa muito lá fora, lá que foi desenvolvida por um parceiro aí da National aí, que ela já tem uma estrutura tanto de você criar novos módulos, parte de teste, e também o Vector Framework, aí, que é uma estrutura aqui que a gente nem fala no Brasil, mas que é muito usado lá fora, o pessoal aí que desenvolve cada um desses módulos aí, colocando eles como se cada um dos módulos ele é um ator no seu processo. E aí se você abre ali o Vector Core, que é o VI principal do Vector Framework, ali ele se baseia ali numa QDMH, né, que é uma variação da QMH. Então, assim, eu acho legal a QMH por ela te dá bastante base para você começar a estudar outras coisas um pouco mais avançadas, né? Então, por conta disso, né? E até porque, assim, é uma estrutura que eu tive bastante... Assim, para mim teve bastante sucesso usar essa estrutura, né? Mas não em detrimento, né? Eu conheço, praticamente não conheço a EMC, né? Então, não teria como dizer se ela é melhor ou pior, sabe? Eu acho que você poderia usar as duas, talvez em cenários iguais, cenários diferentes. Seria mais ou menos isso. Legal. É interessante essa pergunta, né? Até sobre os diferentes padrões de projetos, porque é um tipo de discussão bem interessante que vai de encontro até aquela nossa ideia que a gente comentou, Ederson, na semana passada, né? Da ideia de a gente voltar a criar um grupo de usuários aqui no Brasil. Eu até comentei isso ali no chat também com o André. Então, pessoal, aí os usuários, né? Os desenvolvedores da Vue, a gente está com essa ideia. Eu estou com esse projeto aí comigo. Então, aguarde aí, nas próximas semanas a gente deva publicar mais sobre essa ideia de voltar a criar esse espaço, né, para ter essas interações. Porque é bem esse tipo de discussão, né, entender melhor, trocar essas experiências sobre cada um com as experiências de projetos, e aí para vocês poderem compartilhar uns com os outros essas experiências, né? Até, por exemplo, porque você comentou, né, Edson, sobre o Vector Framework, por exemplo. Hoje Sim. aqui na sala, né, eu estou vendo aqui que o Felipe Pinheiro está conectado, eu sei que eles utilizam lá no PTI, né, em diferentes projetos, então são experiências que são legais aí de se compartilhar. Tá. Então, aguardem aí que a gente vai lançar mais informações sobre isso aí em breve. Ah, Mas bacana. continuando aqui nas perguntas, né, temos um colega teu aí
do metrô de São Paulo, o José Florentino Júnior. Ele pergunta aqui para você sobre como viabilizar, utilizando a engenharia de software e calculando os paybacks, aí, os retornos de investimentos, um projeto de manutenção preditiva ou prescritiva usando o WebView, por exemplo, nas suas mais de 500 escadas rolantes espalhadas pelas diversas estações das linhas do metrô de São Paulo. Essa é uma pergunta forte, hein? Deixa eu encontrar aqui o Florentino aqui, só para eu estar vendo aqui a pergunta. Tá. Isso aqui aí já é uma pergunta assim, levando em consideração um pouco mais de, não só da parte de engenharia de software em si, mas aí você já tem uma questão de engenharia de projeto, né? Que você calcula a parte de investimento e... Bom, assim, como eu coloquei aqui, né? A gente estava com um foco um pouco mais de demonstrar processos de desenvolvimento, tudo, mas a parte de manutenção preventiva, você pode ter, por exemplo, um sistema de hardware ali que você vai estar analisando parte de motores, você vê, por exemplo, se analisar corrente de funcionamento, a corrente dos sistemas que estão sendo usados, você pode monitorar vários aspectos assim, de um sistema desse para você identificar ali alguma variação, né? Então você pode ter uma curva característica ali das grandezas ali e em cima disso aí você verificar aí uma possibilidade de falha, né? Bom, a gente tem, né, 500 escadas rolantes aí, várias estações. Talvez, por exemplo, você pega uma estação grande que você tem uma quantidade grande de escadas rolantes. Você pega, por exemplo, a Sé ali, eu não sei quantas escadas tem, mas tem muitas. Aí eu peço até ajuda um pouco aí pro pessoal da National aí, me falar aí do ponto de vista de hardware, né? Eu consegui trazer as informações dessas escadas, às vezes, para um único hardware, para estar monitorando isso, às vezes um hardware embarcado, e aí em cima disso aí você está monitorando ali por exemplo, numa estação, a partir de um único sistema. A gente tem essa limitação, Ricardo, de por exemplo, distância, sinais de sensores, essas coisas, por exemplo, para usar um Compact Hill? Mas, em termos de distância, não. E tem as recomendações sempre, né, para termos de qualidade de medição, se manter o mais próximo possível do sensor. Mas isso também é muito dependente, né, do ambiente. Tem ambientes que são mais ruidosos, mais interferências. Mas em termos do Compact Hill, a ideia é que eles estejam o mais próximo possível da medição, e aí você se aproveite, né, da parte de conexão à internet para se estender para maiores distâncias. Porque assim, a gente pensa no investimento aí de um hardware que não é tão barato, né? Se você coloca, por exemplo, numa estação e você precisa ficar próximo ali das escadas rolantes ali, às vezes você precisa de mais de uma controladora para você estar fazendo esse monitoramento e você ter o acesso remoto disso numa base, numa central de monitoramento. Então aí você tem que fazer uma análise do custo daquele hardware, o custo que é você ter uma escada parada por uma falha corretiva, né, por uma falha inesperada ali, quanto tempo você demora para estar reparando isso. E se você tem uma condição de estar monitorando esse hardware aí, você poder programar essa manutenção, por exemplo, aí para o período da madrugada aí, onde não vai ter usuário, o impacto operacional vai ser menor. Aí eu acredito que o caminho seja esse, né? Você analisar aí o hardware que você estaria usando aí para você e qual que é o impacto hoje que você tem
se você tiver um equipamento desse parado, né? Então, o impacto não é só o impacto do ponto de vista do usuário, do cliente ali que está entrando na estação, mas se você tem uma escada rolante parada, isso aí influencia na parte operacional dos trens ali, né? Então, tudo isso aí eu acho que tem que ser colocado na mesa para calcular, para você ver aí se vale a pena e qual a solução que você vai usar. E aí, no caso, eu disse o Compact Hill, mas poderia ser um hardware aí de qualquer fabricante, vamos dizer assim. Eu coloquei esse, mas porque a gente já usou em algumas coisas, mas poderia ser também se qualquer uma outra solução aí tem que ver o ponto de vista de custo também, aquilo que seria ideal aí para o cenário. Ok? Maravilha. Seguindo aqui, né, então, só mudando um pouquinho a ordem, só para comentar, porque já era de uma pergunta anterior, o Felipe, ele complementou aqui, compartilhou um artigo no qual menciona a parte sobre a complexidade de hardware, né, e não software. Felipe, obrigado aí por compartilhar o link, o nome do artigo com os autores. E aí, seguindo, a próxima, o Michael, ele pede para a gente comentar sobre um pouquinho sobre a diferença comentar sobre o LabVIEW Community Edition, as diferenças dele sobre o profissional, entre o LabVIEW profissional. Então, para essa eu vou tomar a liberdade de responder, né? O LabVIEW Community Edition, a National Instruments lançou ele este ano com o intuito de disponibilizar as ferramentas para o público que também quer aprender a utilizar para conseguir projetos de hobby, né? Então, os hobbyistas, projetos aí em casa. Então, o Community Edition ele traz os mesmos recursos que o LabVIEW profissional, né, o LabVIEW Professional. A única diferença é em termos da utilização. Então, para esse, ele não em termos a política de software não permite o desenvolvimento dessas aplicações para comercialização, fins profissionais. Então, eu estou utilizando lá em casa, estou fazendo uma automação aqui para um projetinho pessoal meu, sem problema nenhum. Mas aí no momento que você desenvolver um projeto, você vai querer comercializá-lo, aí sim você precisa adquirir uma licença do LabVIEW Professional para desenvolver. Então, temos recursos, não há diferença entre eles. E o LabVIEW Community Edition, na verdade, ele tem uma pequena diferença que ele também inclui o suporte à programação das plataformas tradicionais de rubistas, como Arduino, Raspberry, BeagleBone, entre outros. Então, essas seriam as diferenças entre elas. Então, o uso é aberto, a todos aí que tiverem interesse, e seria isso. Bom, e aí, para finalizar... Só complementando aí, Ricardo, que você comentou aí, eu lembro que eu não sei se foi a única versão ou a última versão que a gente conseguia fazer o deploy do código LabVIEW no Raspberry, acho que foi a 2014, que lá no metrô a gente trabalha com a 2015, né? E eu tentei fazer alguma coisa lá e não consegui. Aí a gente tinha a versão 2014 lá, e aí funcionou. E aí desde então parece que não tinha mais atualização dessa toolkit aí. E para 2019 não, para Community Edition, né, 2020 já tem. Eu até fiz o teste, é bem bacana, você consegue fazer um deploy do código ali no Raspberry, é um negócio bem legal aí para o pessoal que está desenvolvendo aí, precisa de um hardware aí para estar brincando aí com isso aí, e é uma opção mais barata aí para tá mexendo, né? Exatamente. Bom, e aí a última pergunta, mais uma pergunta aqui do André Prado, ele pergunta se existe alguma iniciativa para integrar os softwares dedicados feitos em LabVIEW com os sistemas de gestão do metrô, melhorando assim o suporte na tomada de decisão. Bom, a gente já teve essa conversa aí no passado aí de estar fazendo isso. Hoje você tem, por exemplo, lá a gente tem um foco muito grande em fazer monitoramento de sistemas, né? Então hoje tem uma equipe que desenvolve essa área de que desenvolve alguma coisa usando outras ferramentas também para monitoramento, e são coisas que não seria esse novo trabalho
ele está integrado, né? Então, o pessoal faz monitoramento de equipamentos fixos, monitoramento ali de alguns sistemas ali que são críticos para a gente, que a gente sabe que se der falha, pode causar um transtorno operacional. Mas, assim, hoje a gente tem algumas coisas que elas foram desenvolvidas em LabVIEW. A gente tem um trabalho aí bem bacana que foi desenvolvido há muitos anos aí por um colega nosso, né? E que é o monitoramento de máquina de chave, e hoje ele faz parte lá de uma das coisas que é monitorada, né? Tá lá na central de monitoramento da gerência de manutenção. Então ele faz essa análise característica, por exemplo, da curva da corrente dos motores lá. Então quando ele tem uma curva característica lá quando movimenta a chave de mudança de via dos trens, e quando há alguma alteração naquela corrente, então detecta que aquele motor ele pode estar começando a apresentar alguma falha. E aí é programada uma manutenção preventiva lá. Isso aí garante aí você ter o mínimo de transtorno operacional. E aí dentro dessa central de monitoramento existe hoje essa aplicação ali de LabVIEW. Como eu disse, tem outras aplicações em outras linguagens, com uma equipe bem diversificada lá, o pessoal usando outras tecnologias também. O meu foco hoje, como eu trabalho na oficina de manutenção, muito do trabalho que eu tenho desenvolvido é para resolver os nossos problemas ali, seja uma parte de teste, seja uma calibração de instrumentos, seja resolver um problema igual esse que a gente teve da prensa. E assim, hoje a gente não tem essa gestão integrada, a gente não faz, por exemplo, os códigos que nós desenvolvemos, a gente faz a gestão na nossa área, né? Talvez no futuro, como essa coisa de monitoramento ela está aumentando cada vez mais, a gente já percebeu há muito tempo de que monitorar é melhor do que você consertar quando dá falha, então você monitora, você programa uma manutenção, e assim o seu processo ele fica bem mais redondo. Então isso é uma coisa que no futuro pode estar acontecendo. No momento, cada área em si faz a gestão das suas aplicações, e uma área de monitoramento específica ali ela faz de alguns sistemas que são monitorados na companhia ali nos equipamentos fixos. Tá bom? Perfeito, perfeito, Ederson. Ederson, muito obrigado pela apresentação, parabéns pelo conteúdo, e também gostaria de agradecer a todos os participantes, todo mundo aí que enviou perguntas, e também aproveitar e convidar a todos para a nossa próxima apresentação de quinta-feira, que vai ser com o Felipe Palma, do CPQD, trazendo um pouco aí do conhecimento, falando sobre integração de sistemas através do LabVIEW, tá bom? Então, obrigado a todos que ficaram até o final. Ederson, brigadão, show. Obrigado mais uma até vez a aí, próxima. mais uma vez, obrigado aí pelo convite aí, né? Ressalto aí que foi uma honra poder participar aí, poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aí, né? E agradeço também a todo mundo que ficou aí, né? O tempo aí acabou passando um pouco aí, mas a gente acho que conseguiu conversar bastante aí, e acho que foi proveitoso. Perfeito. E o Ederson deixou o e-mail dele, então, para quem ficou com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para ele. A apresentação vai ser disponibilizada no YouTube, então, assim que sair o link, o pessoal da ENAI vai mandar um e-mail com a apresentação. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um bom dia a todos e bom trabalho. Até a próxima.